Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas agora nós vamos começar a aula 7 de Filosofia do segundo ano do ensino médio no primeiro trimestre. Olha só, o nosso tema é a liberdade, e a gente estudou nas aulas anteriores os filósofos modernos, o que eles falam sobre esse tema. Vimos o pensamento de Descartes, o pensamento de Spinoza e o pensamento de Leibniz. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar esse tema sobre a ótica dos filósofos contemporâneos. O primeiro deles, e um dos mais importantes filósofos contemporâneos, é exatamente Jean-Paul Sartre. A aula 7 se chama A Liberdade em Sartre, e o Jean-Paul Sartre é esse da fotinha ao lado. Olha só, é muito importante que você pegue o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula e faça os registros daquilo que vocês vão entendendo na explicação que eu vou dando aqui. Vocês podem se utilizar desse registro também os textos que eu vou apresentando aqui no site enquanto eu vou explicando o tema. Tudo bem? Uma das frases importantes para você colocar nesse registro é essa frase que inicia aqui para a gente, de forma didática, o pensamento do Sartre, para a gente poder entendê-lo. Olha o que ele diz: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós fazemos do que os outros fizeram de nós. Percebam bem que dentro deste pensamento, o Sartre está trazendo ali uma ideia daquilo que depende da gente e aquilo que não depende da gente. Ou seja, algo relacionado com até onde vai a nossa liberdade em relação à vida dos outros. Eu não posso interferir e eu não tenho liberdade para me articular em relação ao que o outro faz comigo ou em relação ao que o outro diz de mim, mas eu não posso abrir mão da liberdade sobre o que eu faço com aquilo que o outro diz de mim ou aquilo que o outro faz comigo. Percebam bem, essa é uma das ideias principais do pensamento do Jean-Paul Sartre, ok? O pensamento de Sartre, ele, de certa forma, recebe o nome de existencialismo. Uma das suas principais obras é o livro O Ser e o Nada. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que, além de filósofo, Sartre é muito famoso e muito importante na França também, porque ele escreveu muitas obras de literatura, muitas são teatros. Né? E a escola de pensamento dele, voltando agora aqui, o existencialismo, coloca sobre o homem toda a responsabilidade sobre as suas ações. Uma outra frase ali importante para você colocar no seu registro aí. Olha só, o existencialista ele tem a tese de que a existência precede a essência. Essa tese é uma tese muito importante, é uma tese fundamental. A existência precede a essência, ou seja, antes de Sartre, os filósofos clássicos, entre eles os modernos como Descartes, Spinoza, Leibniz, acreditavam que o indivíduo ou todas as coisas possuem uma existência, uma essência prévia à sua existência. E o seu existir seria, na verdade, colocar em prática ou atualizar aquilo que existe em essência. Ou seja, a existência ela não seria nada mais do que obedecer a uma essência prévia, como se essa essência fosse uma receita, fosse uma fórmula que determina o seu jeito de ser. Tudo bem? O que o Sartre ele vai dizer é que não, na verdade não existe uma essência prévia à existência. Não existe uma noção de professor Felipe ou uma noção de você aluno anterior à sua existência lá no intelecto divino, quando Deus pensou você. Não. O que existe é que nós somos lançados à existência. E a partir do momento em que nós existimos, nós vamos construindo a nossa essência com as nossas escolhas. Não existe nada que determina a nossa liberdade naquilo que a gente vai fazer com a nossa existência. Mas a partir do momento em que nós escolhemos a forma como nós existimos, nós vamos com essa escolha e com essa liberdade construindo a nossa essência.